Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia, nessa noite, enfim, nesse tempo em que você está vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem. Não tem como falar de outra maneira, e pelo menos dar início a esse tempo, sem pensar no tempo em que nós temos vivido, né? Esse tempo de pandemia, ainda de muitas dúvidas, de muitas incertezas, e é claro que cada um de nós, à sua maneira, e também a partir de pontos de vistas diferentes, enxergamos esse tempo. Mas uma coisa é certa: todos nós temos sofrido com esse tempo. Diante disso, nós somos incitados a orar perseverantemente, e somos incitados a clamar a Deus e não perdermos a esperança. Então, nesse tempo, nós vamos começar orando ao nosso Deus, e eu convido você a orar também, aonde você estiver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Antes de mais nada, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos concede esse privilégio de falarmos contigo, de abrirmos nosso coração, de expormos as nossas dúvidas, os nossos medos. E eu agradeço porque eu creio que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, que tem seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, o meu pedido é que o Senhor nos visite através da ação do Seu Santo Espírito, trazendo conforto, consolo, esperança, paz, mesmo diante desse tempo de dor, de luto e de incertezas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus soberano, nós cremos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, e é por isso que eu faço essa oração dirigida ao Senhor, clamando pela sua intervenção. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque eu sei que eu posso confiar nisso, e eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Bem, é sobre clamor e razões para não perdermos a esperança que eu quero refletir com vocês nesses minutos. Você pode acompanhar a leitura bíblica, se for possível, no Salmo 132. E o que nós lemos na palavra de Deus nos diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá
a sua coroa. Bem, falar sobre clamar a Deus é fácil, tanto falar como praticar. Essa é mais fácil de entender e de colocar em prática. Se nós estamos doentes, nós clamamos a Deus. Se nós ficamos desempregados, nós clamamos a Deus. Se o dinheiro acabar antes que os boletos se acabem, nós clamamos a Deus. Se queremos um namorado, nós clamamos a Deus. Situações para clamar não faltam. E as dificuldades que a vida nos apresenta, sobretudo nesse tempo que temos vivido, essas dificuldades, elas encarregam-se de construir essa lista para nós. Nós não precisamos procurar muito. Essa lista, ela chega até nós de forma já pronta, então basta clamar. Mas, quando nós olhamos para esse texto, embora no verso 1 nós lemos essa introdução desse clamor, em que o salmista diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Embora isso seja um clamor, o salmo não é sobre isso. O salmo não é sobre clamor. O Salmo 132, na verdade, ele nos ensina sobre razões para que nós clamemos sem perdermos a esperança. Percebam que entre os versos 2 e o verso 5, que eu vou ler novamente aqui, diz assim: de como jurou ao Senhor, se referindo a Davi, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. E aí então vem a promessa de Davi: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O que nós lemos nesses versos aqui, de 2 até 5, é o que Davi fez, o juramento que Davi fez diante de Deus, que ele estaria constantemente inquieto até que ele achasse, até que ele construísse, enfim, até que ele encontrasse um lugar adequado para ali depositar a arca e então que Deus habitasse naquele local. Não um local qualquer, mas um local de excelência, construído pelo próprio Davi. E o salmista então entende, e o salmista aqui não é Davi, muito provavelmente Davi já havia morrido nesse tempo em que esse salmo é composto. O salmista entende que falar sobre o que Davi prometeu a Deus e o que Davi fez para que essa promessa fosse cumprida é importante para que Deus lembre-se daquilo que Deus prometeu a Davi também. E é o que nós lemos a partir do verso 11 e vai até o final desse salmo, que é o verso 18. E quando nós lemos esse bloco da promessa que Deus havia feito a Davi e que o salmista agora faz questão de lembrar a Deus na sua composição, na composição desse salmo, nós encontramos aqui alguns elementos que são bastante importantes. Bom, no verso 11 e o verso 12, nós lemos assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. A primeira parte da promessa que Deus havia feito a Davi era a promessa de um reinado, não somente um reinado preso dentro de um tempo específico da vida de Davi, mas um reinado que se estendia de geração após geração e após geração, e como ele encerra o verso 12, para sempre. Mas o salmista continua:
nessa lembrança dessa promessa. Nos versos 13 e 14 ele diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, porque eu o preferi. O salmista está lembrando a Deus que Deus garantiu presença no meio do seu povo. Não era simplesmente um local que seria visitado por Deus esporadicamente, mas a promessa de Deus fazia menção à presença constante. Eu habitarei ali, porque eu escolhi habitar ali, eu escolhi habitar no meio do meu povo. E mais ainda, no verso 15, nós lemos que a promessa diz respeito ao cuidado físico. E ele diz assim: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. E ainda mais, ele diz respeito ao cuidado espiritual, no verso 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. E ainda mais, ele diz respeito à vitória sobre os inimigos, no verso 18: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. E quando eu leio esse texto, e talvez essa seja a pergunta que passe pela sua cabeça nesse momento, é que o que você tem a ver com Davi? O que eu tenho a ver com Davi? O que isso tem a ver comigo e com você? Afinal, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo e não de Davi. Bom, é verdade. Mas também é verdade que Jesus foi associado, foi chamado de filho de Davi, de descendente de Davi. Jesus é o renovo de Davi. Jesus é o que detém a chave de Davi. As pessoas de Jesus e de Davi, elas vão se entrelaçando, e aquilo que é prometido a Davi, pela sequência não somente da sua vida, dos seus filhos, mas como nós lemos aqui, de geração após geração, para sempre, isso é concretizado na pessoa de Jesus Cristo, e é por isso que ele é chamado de filho de Davi. Os elementos dessa promessa, esses elementos que eu acabei de citar aqui, o reinado, a presença, o cuidado físico, o cuidado espiritual, a vitória sobre os inimigos, todos eles são encontrados na pessoa de Jesus. Aquilo que é prometido aos descendentes de Davi, ou ainda antes disso, aquilo que foi prometido ao próprio Davi, é concretizado na pessoa de Jesus. Assim como Davi fez aos olhos do salmista, válida o pedido aqui feito, e por isso que o salmista, ao dar início nessa oração, ele diz: lembra-te, Senhor, lembra-te de Davi. Davi prometeu que construiria um lugar para o Senhor. Ele prometeu que ele não faria isso relaxadamente. Ele prometeu que ele não ia descansar enquanto não tivesse cumprido essa sua promessa. E ele cumpriu a sua promessa. Então agora, Senhor, eu gostaria de trazer à memória a promessa que o Senhor fez a Davi. Ora, talvez nós pudéssemos olhar para isso e dizer assim, na verdade, Deus poderia ouvir isso e dizer assim: ok, mas você não é Davi. Que eu prometi para Davi uma coisa e você não é Davi. Bom, isso também é verdade. Mas aquilo que era prometido a Davi não dizia respeito a Davi como um indivíduo isolado no mundo. Dizia respeito ao povo que era liderado por Davi. Dizia respeito ao povo de Deus que era liderado por Davi. Bem, então, quando o salmista faz questão de iniciar esse pedido a Deus, pedindo para que Deus se lembre da promessa feita a Davi, o que ele está lembrando a Deus, o que ele está dizendo a Deus, é que por intermédio de Davi, ele tinha esperança de receber os elementos daquela promessa.
por intermédio, pelo mérito do rei Davi, ele está dizendo para Deus: Senhor, olha para nós, faça cumprir a sua promessa, porque nós somos os herdeiros dessa promessa, nós somos a descendência de Davi. Olha, nós precisamos nos atentar que então, se Jesus é o filho de Davi e nós somos seguidores de Jesus, assim como o salmista faz menção a Davi, faz menção ao que Davi fez para Deus e tem a esperança de receber a concretização das promessas, por conta não do que ele fez, mas por conta do que Davi fez. Eu gostaria que você se lembrasse que as nossas orações, os nossos clamores não são baseados naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez. E é por isso, inclusive, que as nossas orações são dirigidas a Deus, mas elas são feitas em nome de Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é quem faz esse meio de campo. Ele quem estabelece essa ligação. Nós não somos ouvidos nos nossos clamores porque nós somos merecedores de sermos ouvidos. Nós somos ouvidos nos nossos clamores porque nós clamamos em nome de Davi. Nós não podemos perder essa esperança que havia no coração aqui do salmista. A confiança que o salmista aqui apresenta de que ele pode colocar as suas dificuldades diante de Deus, sabendo que a promessa feita por Deus há de se concretizar, mas não porque ele é merecedor de receber a concretização dessa promessa, mas porque ele fala em nome de Davi, e Davi cumpriu com a promessa feita anteriormente a Deus. Isso é o que valida, e é isso que valida também as nossas orações. As razões, ou a razão que nos leva a clamar e a não perder a esperança de ter o nosso clamor ouvido e respondido por Deus, está exclusivamente no fato de que nós clamamos em nome de Jesus. Gente, isso tira um peso gigantesco da nossa vida. Gigantesco. Porque quando eu penso nas minhas orações, bom, não sei se dá para ficar tão confiante que as minhas orações serão atendidas. E talvez até em alguns momentos eu tivesse vergonha de estar pedindo algumas coisas para Deus, se eu pensasse em o que eu estou fazendo em troca, ou nos méritos que eu poderia julgar que possuía para então colocar as minhas necessidades diante de Deus. Isso traria um peso. E infelizmente esse peso ele acaba sendo aliviado ou supostamente aliviado a partir de uma vida cristã não autêntica. Nós, inúmeras vezes, acabamos nos maquiando, nos vestindo de uma santidade que não existe, porque na verdade nós acreditamos que uma vez que nós usamos essa roupa de santidade, Deus nos tratará de uma maneira privilegiada. Isso não é verdadeiro. Porque aquilo que é exterior, aquilo que eu apresento para os outros, e até mesmo aquilo que eu fico repetindo para mim mesmo, isso não valida o que está dentro do meu coração. Isso não esconde o que está dentro do meu coração. E Deus, muito mais do que ouvir as minhas palavras, Ele sonda o meu coração. É isso que Ele sabe, é isso que Ele enxerga
Talvez melhor fosse se ele nem ouvisse as minhas palavras. Mas ele ouve as minhas palavras, ele sonda o meu coração, e quando ele estabelece, ou quando ele tenta estabelecer essa conexão, ele sabe que esse negócio não está batendo. Não está batendo. Mas mesmo assim as minhas orações são ouvidas, e mesmo assim as minhas orações são atendidas. Glória a Deus por isso. Porque isso só acontece porque as minhas orações, porque as nossas orações não são feitas a partir do nosso mérito, mas a partir do mérito de Jesus. São feitas em nome de Jesus. Como diz uma antiga música, não é bem isso não, mas é mais ou menos isso. O que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, no verso 17, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ao sermos adotados por Deus, nós passamos a ser beneficiados com aquilo que Jesus conquistou. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, assim como nós temos inúmeros motivos para clamar a Deus, nós temos aqui o motivo para não perdermos a esperança de que Deus responderá ao nosso clamor. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Também aos Romanos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, versos 3, 4 e 5, ele vai dizer que nós podemos, ou nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência ou perseverança, a perseverança, a experiência, a esperança. E é interessante que a esperança, então, ela é resultado. Ela é o resultado final. Ela é o resultado de uma vida que experimenta os cuidados de Deus em meio à tribulação. Não é algo que é posto no início, como uma esperança vaga, vazia, em que nós criamos as nossas expectativas, mas nós não sabemos nem fundamentar as nossas expectativas. Ora, por que eu creio em um Deus que intervém na vida das pessoas? Porque eu creio que Deus intervém na vida de uma pessoa e transforma radicalmente a vida dessa pessoa. Por que eu tenho essa esperança? Porque ao longo da minha vida cristã, eu fui adquirindo a experiência de ver pessoas sendo transformadas, inclusive a minha própria vida. É com o passar do tempo que isso vai sendo construído. Você começa a olhar para um lado e enxergar Deus agindo, e você olha para o outro e enxerga Deus agindo, enxerga para o outro lado e enxerga Deus agindo. Então agora que eu estou diante de situações tão difíceis na minha vida, por que é que eu tenho que duvidar? Eu não estou enxergando Deus agindo o tempo todo em todos os lugares. Por que agora eu tenho que duvidar? Não há razão para duvidar. Deus já se mostrou como um Deus que age. Deus já se mostrou como um Deus que intervém. Deus já se mostrou como um Deus que responde orações, um Deus que ouve clamores e que estende a sua mão sobre a vida dos seus filhos. A minha esperança não é vazia. A sua esperança não deve ser vazia. Ela é construída a partir da experiência, a partir da experimentação dos cuidados de Deus no dia a dia. Quando nós voltamos àqueles elementos da promessa, como eu disse, tudo aquilo que nós vemos lá, tudo aquilo que nós vemos aqui, do verso 11 até o verso 18, se cumpre em Jesus. Nós temos um reino preparado, em que Jesus é o rei e nós somos ou seremos, na sua plenitude, um dia, habitantes desse reino.
O lugar já está lá, está preparado. Eu posso experimentar isso hoje, a partir do meu relacionamento com Deus, mas ainda de uma maneira completa, ainda não com a capacidade que esse relacionamento tem de trazer sobre a minha vida, mas eu tenho certeza que isso já está lá. Esse reino já está estabelecido. Nós experimentamos a presença de Deus, de um Deus que não somente interveio na história, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e ponto final. Mas nós experimentamos a presença de Deus a partir de um Deus que veio à terra, que habitou entre nós, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que subiu aos céus, e quando subiu, enviou o Espírito Santo, que habita em nós. A presença de Deus na vida de nós, os filhos de Deus, não é uma presença esporádica, é uma presença constante. Deus decidiu habitar em nós, assim como a promessa feita a Davi, que ele habitaria em Sião, porque ele decidiu habitar em Sião, ele decidiu habitar em nós, e o Espírito Santo habita em nós, e nada pode mudar essa realidade. E por isso nós podemos ter a convicção que Paulo expressa quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Bom, não tem como Deus não cuidar, não amar, não proteger, não corrigir, não puxar a orelha, não trazer para o caminho aqueles que Ele escolheu para fazer morada. Deus não rejeita os seus filhos. E Deus não se rejeita. Nós temos experimentado os cuidados físicos. O pão nosso de cada dia. Talvez em algum momento o pão é seco. Mesmo assim continua sendo cuidado. Mesmo assim continua sendo cuidado. Nós experimentamos o cuidado espiritual através da palavra, através da ação do Espírito Santo, através da igreja, através da vida comunitária, através do exercício dos dons. Nós temos experimentado esse cuidado constantemente. Nós podemos celebrar a vitória sobre os nossos inimigos. A morte já não é mais um grande problema para nós. Já foi vencida. E embora todos nós um dia morreremos, ela não põe mais ponto final. Ela não diz que a nossa vida acabou. Na verdade, ela só nos promove, nos leva para ainda mais perto do nosso Deus. O diabo já não é mais esse grande problema para nós. Já foi derrotado também. Ele nos cerca como leão. Ele muitas vezes tenta nos influenciar das mais variadas maneiras, muitas vezes consegue. Mas ele não tem poder sobre as nossas vidas. Nenhum poder sobre as nossas vidas. Já foi derrotado. Já foi derrotado. A carne já não é mais um problema para nós, já não é mais um inimigo para nós, porque embora nós continuamos vivendo nesse corpo carnal, com as suas limitações, e ainda convivamos com a presença da natureza pecaminosa, que faz uso desse nosso corpo carnal para o exercício daquilo que não agrada a Deus, mas não nos esqueçamos que a presença do Espírito Santo também está em nós. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos pecaminosos. Nós somos libertos disso tudo. Aquilo que Deus havia prometido a Davi é cumprido em Jesus. E uma vez que isso é cumprido em Jesus, e nós, ao sermos adotados por Deus, nós fomos tornados cordeiros com Cristo, nós somos então também recebedores
beneficiários de tudo aquilo que Jesus conquistou. E isso faz com que aquela compreensão do salmista de orar pedindo para que Deus se lembrasse de Davi, do que havia prometido a Davi, faz com que então eu possa clamar a Deus, colocar as minhas dificuldades diante de Deus, porque Deus não está olhando para os méritos que eu conquistei, mas Ele está olhando para mim como alguém que agora é recebedor do sacrifício de Cristo, dos méritos conquistados por Cristo, da vitória conquistada por Cristo, cidadão dos céus, porque Cristo é o Rei desse reino. É em Cristo que nós recebemos tudo isso, e é por isso que em Cristo nós oramos, e é por isso que nós temos a certeza de que podemos fazer o nosso clamor ao Deus e ter a certeza de que esse Deus que sempre se revelou cuidador das nossas vidas, continuará sendo o cuidador das nossas vidas. Então, em todos os momentos, clame a Deus por intermédio de Cristo, único mediador entre Deus e os homens, Senhor e Salvador nosso. Experimentemos essa paz, mesmo em meio à tribulação, que somente Deus pode nos conceder. E que Deus abençoe a sua vida.